O jogador, que é um dos principais destaques da seleção paraguaia e joga na Premier League, não fechou as portas para o Flamengo. A ideia da diretoria é contar com o atleta como substituto do Gerson, caso o Coringa saia para o Zenit. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a proposta do Mengão pelo Malco, jogador do Al Hilal que chegaria para ser ponta do Flamengo, um ponta que tem as características pedidas pelo técnico Felipe Luiz. Vou falar também da estreia de Jorginho com a camisa do Mengão. Deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre Marcos Braz. Lembra dele? Ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, agora diretor executivo de futebol do Remo. O que acontece é o seguinte, gente, a informação é que o Marcos Braz, ele chegou agora no Remo, óbvio, que ele tenta algumas contratações, ele tenta algumas negociações, e dentro dessas contratações / negociações, tem dois jogadores do Flamengo que ele tenta levar para a equipe paraense. O primeiro é Carlinhos, que está fora dos planos do Flamengo e também fora dos planos do Vitória. Ele que está emprestado ao Vitória da Bahia e está fora dos planos. O técnico já falou que não vai utilizá-lo, inclusive o Vitória tentou devolvê-lo ao Flamengo, o Flamengo não quis a devolução do jogador e o Marcos Braz tentou levar o jogador para o Remo. Porém, o próprio jogador preferiu permanecer no Vitória da Bahia, fracassando assim a primeira tentativa do Marcos Braz. Um outro jogador do Flamengo que o Marcos Braz tentou levar para o Remo, trata-se do zagueiro Pablo, zagueiro que também está fora dos planos no Flamengo, inclusive chega a treinar separado, foi uma das investidas do Marcos Braz para contratar, para tentar reforçar a equipe do Remo que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Marcos Braz consegue levar o Pablo, uma vez que o Pablo está no Flamengo, entre aspas não, né? Está encostado no Flamengo, está fora dos planos do técnico Felipe Luiz e agora desperta o interesse do Remo do Pará. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre a situação do Malco, porque o Mauro César Pereira trouxe a informação de que o Flamengo sondou o Malcom do Al Hilal. Jogador que chegaria no Flamengo para ser um ponta. Há uma expectativa da diretoria do Flamengo de contratar um ponta agora na janela de transferência, um ponta driblador, um ponta que consegue encontrar espaços, que consegue clarear mais o jogo pelo lado, e o Malcom foi um dos nomes aí sondados pelo Flamengo. Vale lembrar que o Malcom saiu do Zenit para o Al Hilal, rapaz, numa bagatela assim, num preço absurdo, um preço estratosférico, se eu não me engano foi 60 milhões de euros. Só o que aconteceu foi o seguinte, ao fazer uma sondagem ainda primária com o jogador, a informação é que o jogador não queria reduzir o seu salário. Cara, não dá para você disputar com o futebol árabe a quantidade e o volume de dinheiro que esses caras pagam para jogador. Assim, é um valor astronômico. Então, por conta disso, o Flamengo não avançou nas negociações e aí o que era o interesse do Flamengo deixou de ser o interesse a partir do momento que o jogador ele já não demonstrou o desejo de reduzir o seu salário para voltar a jogar no futebol brasileiro. Mas o Malcom é um jogador de muita qualidade. Isso mostra o quê? Que a diretoria do Flamengo está procurando jogadores de qualidade. Está procurando jogadores que realmente vão chegar para agregar muito à equipe. Prova disso, a contratação do Jorginho, que já foi concretizada. Além do Jorginho, a gente tem também aí chegando, vai chegar na verdade, né, um jogador que vai dividir a posição com Georgian e Arrascaeta, e a expectativa é que o Flamengo contrate mais reforços nessa janela do meio do ano. Bom, por falar em reforço, a informação que saiu na tarde deste domingo foi até o Bruno Lemos que postou que o Flamengo tem dois nomes na mesa para ser o substituto do Gerson, caso o Gerson saia. Eu tô aqui em Guarulhos, esse aqui é o hotel da seleção brasileira. Eu até tive conversando com algumas pessoas e tal, meio que para saber como é que tá assim o Gerson aqui. Eu tive aqui na segunda e na terça, nos dois primeiros treinos. Na quarta a seleção viajou, eu voltei para o Rio. Eu tô aqui agora porque tô fazendo uma hora porque o meu voo é daqui a pouco, então eu vou para o aeroporto que é aqui do lado. Eu tentei sondar com as pessoas aqui, as pessoas falaram, olha cara, o Gerson aqui tá normal. Sim, não se fala nesse assunto, é um assunto que não está sendo tocado aqui no âmbito da seleção brasileira, o foco aqui é só a seleção brasileira, mas por aqui o Gerson está normal. Hoje eu fiz um vídeo na rede social e eu fui muito claro quando eu disse, falei, gente,
tem que esperar o cara voltar da seleção para ele decidir o futuro dele. Talvez na terça-feira a gente vai saber qual é a decisão do Gerson. Se ele vai querer sair, se ele vai querer ficar. Porque há quem diga que o Zenit vai fazer a proposta para o Flamengo na terça-feira. Mas o que aconteceu foi o seguinte: há 6 dias atrás, o Zenit fez uma proposta. O Flamengo chegou e falou: ó, só quero vender se for à vista, 25 milhões de euros à vista. Depois disso, o Zenit sumiu. Então não chegou a proposta para o Flamengo, não chegou ali o papel timbrado para o Flamengo. E o Gerson também, o Gerson não informou nada para o Flamengo. Então, enquanto isso não acontecer, ele é jogador do Flamengo. Mas o Flamengo corre por fora e busca 2 reforços para ser, 2 nomes, né? 2 possíveis nomes para ser o substituto do Gerson. Os 2 jogam na Premier League. Um é o Andreas Pereira, velho conhecido da nação rubro-negra, já passou por aqui, todo mundo já conhece ele, e é um jogador que divide muito a opinião da torcida. Muita gente é a favor e outras pessoas são contra, pelo que aconteceu na final da Libertadores de 2021. E o outro jogador trata-se de Júlio Enciso. Ele tem 21 anos e joga no Ipswich da Inglaterra, um time que foi rebaixado agora da Premier League. Ele é o grande destaque da seleção paraguaia, um jogador que joga ali no meio campo, muito valente, muito brigador, ele tem as características muito parecidas com a do Gerson. Quando o Gerson joga de segundo volante, não joga de ponta não, mas quando o Gerson joga de segundo volante, ele tem uma característica muito parecida e é um dos nomes aí monitorados pelo Flamengo para substituir o Gerson caso o Coringa saia do Flamengo. Eu tô torcendo para que ele não saia, tô torcendo para que ele continue, já está entrosado, é capitão da equipe, é um jogador que toma conta ali do meio-campo, é um jogador que soma muito até para o jogo do técnico Felipe Luiz. Mas a diretoria corre por fora com esses 2 nomes, Andreas Pereira e o nome do Enciso, né? Ele que tem 21 anos, jogador paraguaio, que chegaria para ser o substituto do Gerson. Queria saber a sua opinião. Você contrataria o Enciso ou você contrataria o Andreas Pereira? Já conhecendo o Andreas Pereira, já conhecendo o futebol dele, você tentaria? Ele quer vir para o Flamengo, ele já falou várias vezes que quer jogar no Flamengo. Você tentaria contratar o jogador? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para todos nós. E ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje o Flamengo não treinou, amanhã treina 9h30 da manhã, terça também treina 9h30 da manhã e quarta-feira vai treinar na parte da manhã e à tarde vai ter na tarde, eu acho que quarta treina à tarde, porque a galera que tá jogando na seleção já volta para poder treinar quarta-feira. E quarta-feira vai ter o Aeroflá. A partir das 18 horas nós vamos estar ao vivo aqui no canal, fazendo uma mega cobertura, fazendo uma super transmissão. E você vai poder acompanhar aqui junto com a gente. Por isso que eu digo, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque isso ajuda demais no nosso trabalho, demais no nosso crescimento. A nossa equipe, que está no Rio de Janeiro, está toda mobilizada para fazer uma mega cobertura no Aeroflá e eu já estou indo para os Estados Unidos. A ideia era chegar na segunda para o Flamengo chegar terça, porém o Flamengo só vai chegar quarta. Eu não tinha como mudar a minha passagem, até porque já tinha casa alugada para eu ficar lá, já tinha carro alugado para eu andar lá, já estava tudo certo para eu chegar na segunda, então eu chego, se Deus quiser, amanhã cedinho por lá e vou mantendo vocês bem informados de tudo que está acontecendo. Uma mega cobertura, uma mega estrutura para essa mega live de transmissão do Aeroflá para todos vocês, tá certo? Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!